Então, eu quero te convidar para abrir o texto de Efésios 6, versículos 1 a 3. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Efésios 6, 1 a 3. O texto vai dizer assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2, honre o seu pai e sua mãe, isso está entre aspas ali, porque está referindo ao texto de Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honre ao seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. E o 4 ainda vai dizer: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre a obediência dos filhos aos pais, porque isso é justo, vai referir o mandamento de Êxodo capítulo 20, que está lá entre os 10 mandamentos, vai aparecer honra teu pai e tua mãe, né? E vai falar que também é uma recomendação para os pais. Antes de a gente pois continuar com outros textos, a gente vai falar na palavra, né, sobre esse assunto, mas eu quero pensar contigo sobre filiação. Porque a primeira coisa que eu falei antes, é que todos somos filhos, né? Filhos de alguém. Talvez tu não tenha sido criado pelos pais biológicos, e daí pensa assim, mas meus pais, tal, mas sempre foi criado por alguém. Seja por pais adotivos, seja por um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém que se responsabilizou, por mais que a história tenha essas questões envolvidas, tu sempre foi filho para alguém. Então, essa questão da filiação é importante para nós. Há uma relação de filiação. E já tem um ditado que diz que pai, né, ou mãe é quem? É quem cria. Pai e mãe é quem cria. E é verdade, né? Porque há uma relação de importância ali, de filiação, de dedicação, que envolve, né, isso. Na nossa família, lá do meu tio, né, nós temos uma prima adotiva. E ela entrou na família recém-nascida. Foi adotada, foi inserida, foi amada, foi criada, foi educada, foi instruída, como os outros irmãos, né, biológicos. E isso é muito legal. E ela era diferente, né? Em termos físicos e tudo, porque é adoção. Mas nunca houve distinção nenhuma em todo o processo da nossa infância, depois do futuro e hoje mesmo. Nenhuma distinção. Sabe que a adoção eu sempre acho muito bonita. Eu já falava para a Janine muitas vezes, né? Eu acho muito nobre. Acho muito nobre, porque a adoção, ela ilustra algo que Deus fez conosco. Né? Nós somos adotados como filhos. Filho único, unigênito de Deus é Jesus. Mas, por causa do que Jesus fez, nós podemos ser adotados por Deus como filhos. Aqueles que não eram filhos, entram na família de Deus, agora são filhos. É muito bonito. É muito bonito. Então, eu acho isso uma grande demonstração de amor. Escolher amar alguém. Escolher amar alguém. Não que a gente não escolha amar nossos filhos biológicos também, porque às vezes a gente não tem vontade de amar eles às vezes, porque eles aprontam, fazem, acontece, você sabe disso, né? Não estou falando nada que é absurdo. Mas a gente escolhe amar eles todo dia. Mas amar alguém que não é filho biológico, que a gente não viu gerar, não viu, é muito nobre. É muito nobre. É muito grande. Então eu acho isso muito bonito. Talvez a tua história ela seja diferente ainda disso, né, do que eu contei. Talvez tu não tenha boas lembranças ou boas referências dos teus pais, biológicos ou adotivos, ou de quem te criou. Mas isso não muda a tua filiação. Mas ainda assim Deus quer tratar isso nas nossas vidas, né? Talvez hoje seja o ponto de inflexão, o ponto de há uma mexida na tua vida nesse sentido. Então, quero te convidar para a gente andar um pouco na Bíblia aí hoje, falando sobre esse tema e refletir sobre o que Deus quer nos falar. O Salmo 127, versículos 13 e 4, vai nos falar um pouco sobre o que Deus fala sobre os filhos. Esse texto
ele é bastante conhecido. Salmo 127, versículo 13 e 4 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. A gente fala muito isso, às vezes, né, em apresentação de bebê, a gente fala isso muito em ocasiões assim. Mas olha só que interessante, os filhos são herança do Senhor. O que significa isso? Os filhos são do Senhor. Que os filhos são do Senhor, eles provêm do Senhor, eles provêm de Deus. E também, quando fala que eles são flechas na mão do guerreiro, o que o guerreiro faz com a sua flecha? Ele usa a ferramenta que ele tem, o arco que ele tem, coloca a flecha, coloca toda a força possível para jogar essa flecha o mais longe possível, num alvo definido e determinado que ele escolheu. Então, as flechas, elas vão onde aquele arqueiro não consegue ir. As flechas vão além, elas vão adiante, elas vão alcançar um lugar mais avançado, um alvo escolhido. Então, tem duas coisas aqui. A primeira, se os filhos são herança do Senhor e eles provêm dele, os filhos não são acidente. Os filhos são planejados por Deus. A tua vida não é um acidente. Tu como filho não é um acidente. Você foi planejado, escolhido por Deus para estar aqui, para viver o que tu viveu. E a responsabilidade dos pais que têm filhos e veem eles, não vão recebê-los como flechas, é o que eu vou fazer para lançar essa flecha naquele alvo, o que força, que ferramenta, que instrumento, o que eu preciso fazer para lançá-lo além, para que ele alcance um alvo onde eu não consigo, onde eu não vou conseguir chegar. Há uma responsabilidade dos pais aqui também, para ir mais longe do que eles. Talvez na tua infância, na tua criação, tu tenha recebido amor, cuidado, estímulo para ser isso, para ser essa flecha, para chegar lá, se desenvolver assim. Talvez também, por outro lado, teus pais tenham falhado na forma como desempenharam esse papel. E isso é responsabilidade deles. Mas talvez hoje tu também tenha filhos, que hoje tu pode estar entregando para eles mais do que recebeu. E possa fazer isso a partir desse entendimento da palavra. Sabe que a gente tem falado muitas vezes em círculos menores que pais cristãos não criam filhos para o mundo. As pessoas costumam dizer assim, a gente cria os filhos para o mundo, né? Porque depois eles vão ter que encarar o mundo. Na maneira humana, secular, de dizer sim, o mundo é um lugar hostil e eles vão ter que viver aí nesse mundo. Então, nesse sentido, ok. Mas nós não criamos nossos filhos para o mundo. Nós criamos nossos filhos para Deus, porque eles são herança do Senhor. Eles são herança do Senhor. Nossos filhos são criados para Deus. Eles vêm de Deus e nós queremos devolvê-los para Deus. Então criamos para Deus, com essa responsabilidade de empregar todo o esforço, toda a diligência, para que eles alcancem um alvo. Eu disse que eu ia precisar, né? E eu vou precisar. Não tem como eu não olhar para os meus filhos ali, né? Pedro está aqui, Joana está lá em cima, mas pensar sobre isso. Eu disse para ele hoje, eu quero que tu escute, preste atenção, porque é para mim, como filho também, meus pais também estão aqui, mas é para nós, todos, né? Relacionamento com os pais e os filhos, entre pais e filhos. Nós temos algumas fases aí desse relacionamento, né? Eu falei agora aqui do Pedro e da Joana, né, com relação à minha Janine, mas tem a minha relação hoje com os meus pais. Nessa fase da vida é diferente. São momentos diferentes. O primeiro momento que a gente fala dessa relação é na infância e adolescência. Todos, né, à exceção de Adão e Eva, que foram criados assim por Deus, plim, né? Assim, que Deus formou Adão ali, criou a Eva daquela forma. Talvez, nós não sabemos, mas na forma adulta, eu creio, porque Deus diz: sede fecundos, multiplicai-vos, né? Se fossem crianças não daria, então eu acredito que já, pelo menos para lá de adolescentes, né? Todos nós nascemos como bebês.
E nascendo como bebês, não sei se você já reparou isso, que é muito curioso na natureza, nós, seres humanos, nascemos de uma forma absolutamente dependente. Outros, né, seres, eles nascem, tartarugas, né? Nascem, eclodem do ovo lá e já estão indo para a praia, correndo mar adentro, porque vão se virar. Umas são comidas por tubarão depois e tal, mas elas vão chegar à fase adulta, muitas delas. Elas se viram sozinhas. Nós, seres humanos, não. Se deixar um bebê solto assim, sozinho, ele vai morrer. Nós dependemos de um adulto para tudo. Para se alimentar, para se proteger do frio, do calor. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, não temos noção de perigo. Crianças maiores não têm noção de perigo, elas vão correr ali para a rua e vão ser atropeladas. Então, precisam de um adulto sempre cuidando. Quanto tempo da vida a gente precisa disso? Muito tempo. Muito tempo. Talvez hoje em dia ainda mais tempo do que no passado, né? A gente vê que no passado era um pouco mais tranquilo, o mundo era menos perigoso, as situações eram diferentes e as crianças iam ter que se virando muitas vezes por conta, né? A vida era diferente, mas hoje cada vez mais dependentes. Nós vemos hoje ainda filhos de 20, 30 anos dependendo dos pais. Isso é uma realidade ruim, uma distorção dessa questão, mas acontece. Nossos responsáveis fazem tudo, né, por nós nessa fase da infância e adolescência. E qual é o papel dos filhos nesse momento? Nós lemos ali. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Efésios 6:1. Obedecer. A obediência, a submissão é a forma como nós honramos nossos pais nessa fase da vida. Eu falo, né, é comum a gente falar em casa, obedece. É a forma como os filhos demonstram a honra aos seus pais, se submetendo, entendendo que eles são responsáveis e eles sabem o melhor. Essa é a maneira. Na infância e adolescência, a submissão e a obediência. Colossenses 3:20 também diz, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se antes diz que é justo, pois é justo, agora diz, pois isso agrada ao Senhor. Então, é justo e agrada a Deus, então tem que obedecer. Filhos, obedeçam pais, né? Não só na infância, falando infância, adolescência, estou sob a tutela dos meus pais ainda, estou morando sob o teto deles, dependo deles, vivo com eles, preciso deles, estou aqui, me submeto. Sabe que até os 22 anos, eu vivi com o pai e a mãe, né? Na casa dos meus pais. Me formei e aí fui morar 1 ano e pouco fora. Morei em Santa Maria, estudando lá. Naquele tempo vinha todo final de semana, continuava, de certa maneira, esse vínculo de dependência, porque estava morando lá para estudar. Tinha uma bolsa de estudos, conseguia me virar com a bolsa lá e tal, e vinha para casa dos meus pais de novo, lavava roupa, fazia as coisas, né, preparava a mala e voltava para outra semana para a universidade. No retorno desse período de estudos lá, já com aí 24, voltar a morar com eles, depois de ter passado 1 ano e pouco fora, e eles sabem disso, nunca disse, eu acho que isso assim, mas foi uma experiência diferente, porque antes eu fazia meus horários, antes eu tinha minhas responsabilidades, fazia as minhas coisas, e precisava ser assim. Quando eu voltei para a casa deles, foi uma experiência de me sentir num contexto absolutamente diferente, tendo que voltar a horários, voltar a rotinas, apesar de já estar trabalhando, né, ter minha vida independente, mas era uma fase que eu já não cabia mais naquela casa. Era o momento de sair. Foi o momento que nós já éramos noivos, Janine e eu, estávamos nos preparando para o casamento e casamos. Acho que 1 ano depois, no ano seguinte, ou 1 ano e pouco depois. E começou outra fase da vida. Mas há um momento de transição. Dessa fase em que lugar que eu estou? É aqui ou é aqui? Né? A fase da vida muda. E essa é a fase da vida adulta. Ainda aqui, né, eu falava sobre isso de que enquanto vivem sob o tutela dos pais, devem obediência. Naquela fase, eu estava lá 24 anos de idade, na casa dos meus pais, eu não vou discutir, não devo discutir se esse é o horário disso ou não, se isso é momento ou não. Eu tenho a obrigação de obedecer, estou sob tutela deles. Texto de Deuteronômio
21, 18 a 21, fala algo bem pesado. Olha isso, olha o que Deus mandava com relação à disciplina dos filhos rebeldes dentro do povo de Israel. Deuteronômio 21, 18 a 21, diz assim: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai e nem à sua mãe, e nem escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, como se fosse a justiça, né? E dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é glutão e vive bêbado. Vocês acham que glutão e vive bêbado fala sobre criança? Fala sobre um adolescente, um jovem. E diz assim: então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, todo Israel saberá e temerá. Olha a seriedade que Deus impõe para os filhos rebeldes, mesmo na fase de adolescência e juventude, com relação aos pais. Apedrejamento era a pena naquele momento. E diz: eliminem o mal, porque era um mau exemplo para os demais. Vê a seriedade que Deus coloca nesse ponto. Vamos para a vida adulta, que é a outra fase. A Bíblia indica que os filhos que não estão mais sob tutela dos pais, agora eles não são mais obrigados à obediência. Por quê? Porque eles não estão mais sob tutela dos pais. Eles têm a sua independência. Tem um texto claro que diz isso? Não, mas todo o contexto bíblico nos leva a esse entendimento, e nós vamos ver depois alguns exemplos disso. Mas mesmo assim, a recomendação de que os filhos, eles ouçam os pais, ouçam os conselhos, ouçam a disciplina, a correção, atentem e se mantenham no caminho que foram instruídos. Por quê? Lembra o princípio, os pais são responsáveis pelos filhos lá na infância. Tendem a ensinar os valores, os princípios de Deus, né? É o que acontecia no povo de Israel, pelo menos. Então os filhos mantenham-se nesse caminho. Provérbios 1, 8 e 9 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Ouça a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe, né? Porque eles vão te vão embelezar a tua vida. Serão um enfeite para a cabeça e um colar para o pescoço. Provérbios 6, 20 até 23, e esse sim, mano, se quiser abrir aí, 6, 20 a 23, diz assim: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Por que não abandone? Porque ele poderia abandonar, é outra fase da vida. Amarre-os sempre junto ao seu coração, ate-os ao redor do pescoço. O que significa isso? Tenha isso perto, tenha isso dentro. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Não te afasta, anda junto, usa isso, aproveita isso, não joga fora. Provérbios 13, versículo 1 ainda diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O zombador, o rebelde, não ouve a repreensão. Apesar aqui de não dever mais obediência, do tipo, arruma teu quarto, faz tua lição, coisas que a gente fala para os nossos filhos pequenos hoje, né? Porque é outra fase, já adulto. Continua havendo o dever de honrar e respeitar os pais. Aqui sobre guardar a instrução é uma indicação, faz isso, não joga fora. Mas o dever de honrar os pais, ele está preservado. No texto inicial que nós lemos de Êxodo, diz lá: honre o seu pai e sua mãe. Honre o seu pai e sua mãe. Por quê? Para que você tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Por quê? Porque isso faz com que haja uma bênção de Deus? Sim, também, mas também porque vai ser preservado a vida dele de perigos, de problemas. Pessoas vão reconhecê-lo, vão honrá-lo como um bom cidadão, certamente.
Efésios 6, que nós lemos também, diz: honre o seu pai e sua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, né? Promessa da vida longa, para que te vá bem. Mais alguns textos de Êxodo. Êxodo 21:15 diz: quem ferir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Outro juízo de Deus no Antigo Testamento falando sobre o desprezo do pai e da mãe, né, com os filhos. Quem ferir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Imagina, ferir, machucar, né? Atentar contra. Quantas situações nós vemos hoje assim, né? Filhos batendo nos pais, tratando mal os pais. 21:17, Êxodo 21:17, quem amaldiçoar o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Amaldiçoar é aqui falar mal, rogar praga, né? Dessa maneira assim, né? Popularmente falando. Terá que ser executado. Olha o que Deus colocava. Por quê? Para preservar a honra dos pais, né? Então Deus estava punindo o mal aqui. Levítico 19:3, mais um texto que fala assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai, guarde os seus sábados, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Respeite, ele compara, né? Os sábados está falando sobre a lei, mas ele começa com: respeite cada um de vocês, sua mãe e seu pai. Respeite. E Provérbios 30:17, é um texto até conhecido, quando fala sobre os cabelos brancos, mas aqui é outra citação disso, vai falar assim: os olhos do que zomba. Olha só, né? Aqui é um poema mostrando o fim daquele que zomba do pai e da mãe. Os olhos do que zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de abutre. Coisa braba, né? Assim, ó, cara, não faz isso. Não vai acabar bem. É o que o salmista está dizendo, o provérbio que está dizendo, né? Não faz isso. Não faz isso. Então, olha a importância da honra aos pais. Como um adulto honra o pai na prática? O pai e a mãe, os pais. Os pais, lembra, estou falando de filiação aqui no contexto amplo, não só pai e mãe biológico, pai e mãe adotivo, pai e mãe, aquele que lhe criou, a relação paternal, né, maternal que tu tem. Primeiro, reconhecimento de autoridade e dignidade, é tratar os pais com respeito, independente da idade. Se idosos, muito mais ainda, né, na verdade. Mas valorizando-os, reconhecendo seu papel na sua existência e formação. Eu só estou aqui por causa dos meus pais. Então, respeito, honra, independente da idade. E nós vemos isso distorcido também na sociedade. Enquanto às vezes o filho é novo, o pai é novo e podiam medir forças fisicamente, o filho se submete. Quando o filho é grande, adulto e o pai é velho e fraco, ele quer oprimir o pai. Aquilo que a Bíblia falava antes, né? Não faz isso. Então, honrar, respeitar, independente da idade, valorizar, reconhecer. Outra, atitude de estima, expressar com palavras de gratidão o quanto eles são importantes, reconhecer, né, consideração pelos seus conselhos também. E defendê-los, a sua dignidade na sociedade. Hoje nós temos uma situação que envolve muitas vezes a tecnologia, né? Os nossos pais, né, são idosos e não sabem lidar com isso, entram em golpes, entram em situações que são enrolados, né? Então, cuidar deles, ajudá-los, né? Dignidade perante a sociedade. E o terceiro, aqui eu acho que é o mais que pega todo mundo, nesse sentido, é o cuidado prático. Engloba o sustento e o amparo material e emocional dos pais na velhice. Sabe que eu posso falar isso não falando aqui para bajular nem nada, mas para reconhecer, os meus pais tiveram uma lida bem difícil nesse sentido, com os meus avós. Meu avô durante 14 anos, sofreu com doença do mal de Parkinson. Não foi poucas vezes, mas todo esse tempo. O pai e a mãe estiveram envolvidos com o cuidado diário, fazer compras de mantimentos, remédios, a casa, os cuidados, a doença foi avançando, os cuidados com a saúde, o manejo, dar banho, várias coisas. Nós nos envolvemos também na época, já era jovem, adolescente, mas aquilo marcou muito
a minha vida. Depois, com a minha avó, que ficou viúva. Depois, com os pais da minha mãe também. Também tiveram seus problemas de saúde. Um AVC, um tumor, né, um câncer, várias coisas. E sempre o cuidado com os pais, com os idosos, né? Por quê? Quem são eles para nós? São aqueles que nos trouxeram até aqui. A honra, o cuidado prático. Jesus fala sobre isso, o Martin falou esse texto aqui, de Marcos 15, 3-9. Marcos capítulo 15, 3-9, Jesus está xingando ali, repreendendo, né, aquele povo hipócrita, porque dizia assim, eu já contribuí com isso aqui, eu não tenho mais obrigação com os meus pais, com a minha família, e abrir a mão desse cuidado, querendo se eximir. E Jesus chama a atenção desses líderes religiosos que negligenciavam o cuidado familiar em nome da religiosidade. O texto diz assim, Jesus respondeu, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de homens? Pois Deus disse, honre o seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá que ser executado? Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda de vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisam honrar o pai e a mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Da mesma forma, os filhos honrando os pais com os lábios, mas o coração longe, escanteando eles, sem cuidar deles. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Mostra aqui como a religiosidade, né? Aparentemente eles estavam perto de Deus, mas estavam longe na prática. Paulo também fala sobre isso com Timóteo, lá em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículos 3, 4 e 8, Paulo vai falar sobre as viúvas que haviam na igreja. E olha o que ele diz, pode parecer que ele está segregando, mas ele diz assim, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião. O que é isso? Vamos ver se eles realmente vão exercer aquilo que a palavra manda, que é cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Lembra? Honra teu pai e tua mãe. E depois aquele texto que diz, obedeçam, se colocam, porque isso agrada a Deus. Esse texto está dizendo, se ela tem filhos e netos, eles que cuidem dela. A igreja não deve se sobrecarregar por isso, eles têm que aprender o seu dever. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, que é o versículo 8, negou a fé e é pior que um descrente. Negou a fé, é pior que um descrente. Veja a importância de cuidar da família. Filhos, pais, avós, honra, cuidado. Embora então, fechando essa parte, né, embora pela obediência se honre os pais na infância, honrar é dever moral e espiritual perpétuo dos filhos. A honra reflete o respeito e a obediência do homem às leis e propósitos de Deus, porque Deus estabeleceu assim. Conselhos também para os pais aqui, né? Para nós pais e para os nossos pais, sejam eles de que idade forem. E isso é fundamental, gente, porque nós vemos isso aqui distanciar muitos pais e muitos filhos. Quando o texto de Efésios 6, versículo 4, que nós lemos antes, que eu adicionei no final, dizendo assim, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto parece que simplesmente é para a infância. E o Pedro já citou esse versículo para mim uma vez. O pai diz que não é para irritar os filhos. Está me irritando, ele já falou para mim. E é verdade, ainda bem que ele conhece a Bíblia, mas só o que convém às vezes, né? Mas ele falou isso para mim. E eu vi realmente, estava irritando. E quantas vezes eu irrito eles, né? Por ser cri-cri, por ser muito aqui. Eu preciso mudar. Mas eu preciso mudar já agora, porque quando eu for idoso, em geral, a gente fica mais cri-cri. E aí, nessa fase da vida, a gente é cri-cri e a gente ainda precisa ser cuidado pelos filhos. Então, naquela fase da vida, é comum os pais distanciarem os filhos,
repelirem os filhos, por serem, como muitas vezes se diz, que velho chato. Eu não quero me tornar um velho chato, né? Mas mesmo assim precisa ser honrado. Mas eu posso tornar para os meus filhos esse trabalho mais leve, se eu não for chato. Se eu não irritá-los, como a Bíblia diz, né? Se eu procurar ser alguém que entende que eu já fiz o meu papel, agora eu preciso ser cuidado. Agora eu preciso me submeter. Entende? Todos nós vamos chegar nessa fase. Eu vejo que muitos dos mais jovens, né? Nós vamos chegar lá. Daqui a 20 anos, 30 anos vamos chegar lá. Se vivermos até lá, chegaremos nessa fase. Lembrem disso, daqui a 30 anos para frente, né? Ouvi aquela vez. Não irrite seus filhos, não só agora, quando são pequenos, eu vou ter que fazer isso no futuro. Eu vou precisar ouvir isso aqui daqui a 30 anos. Hoje, eu tenho irritado muitas vezes meus filhos. Eu não quero fazer isso daqui a 30 anos ainda. Eu quero mudar até lá. Então, isso muitas vezes cria distanciamentos, cria situações ruins que acabam evitando com que esse amor, esse cuidado, esse afeto, ele seja derramado, ele seja assim voluntário, e muitas vezes passa a ser só obrigação, pela honra, pelo cuidado, e não pela vontade, pelo desejo do coração. Mas lembrem, ainda assim, nós devemos honrar e cuidar dos nossos pais, dos nossos familiares. Eu virei, mas não era hora de virar ainda não. Aqui. Alguns exemplos de filhos na Bíblia. E a gente não vai se deter muito aqui, mas a Bíblia é cheia de exemplos de filhos, de maus exemplos e, graças a Deus, também de bons exemplos. Reparem alguns que eu vou falar de maus exemplos que eu quero comentar-lhes depois. Os filhos do sacerdote Eli, esse é citado em 1 Samuel, nos capítulos 2 em diante, ali até o capítulo 4 conta a história deles. Eli é aquele sacerdote que recebe, lá em Siló, onde ele morava, Ana e Eucana, os pais de Samuel, porque eles eram, Ana era estéril, pediu um filho a Deus, Deus deu Samuel, e Samuel foi consagrado para ser um profeta, e ele vai ser levado até o templo ali, em Siló, e Eli vai recebê-lo e vai criá-lo. Samuel passa a ser quase um filho adotivo para Eli ali, porque Eucana e Ana vão anualmente ao templo de novo, mas eles não estão no dia a dia com Samuel. Quando ele é maiorzinho, ele vai para o templo e fica lá. E aí tem o episódio que Samuel está lá dormindo, ouve a voz de Deus, e a gente conhece essa parte. Mas Eli tinha filhos, 2 filhos, Hofni, ou Ofni, não sei, e Finéias. Bons nomes, né? Guardem aí quem está esperando, né? Eles serviam também como sacerdotes no templo de Siló, mas eles não eram como Eli. Eles não eram tementes a Deus, eles não eram como Samuel também. Eles desrespeitavam as ofertas sagradas, cometiam imoralidade com mulheres que serviam à porta do tabernáculo. E apesar de ouvirem advertências do seu pai Eli, eles não as ouviam, eles ignoravam. Pela impiedade deles, veio uma palavra de Deus dizendo a Eli que eles seriam mortos no mesmo dia. Isso aconteceu numa batalha contra os filisteus, onde a Arca da Aliança foi capturada também. Naquele dia, não só os 2 filhos morreram, mas Eli, quando recebeu a notícia, também teve um susto grande, ele caiu para trás e ele também morreu. Então, Deus exerceu juízo sobre os filhos de Eli, mas foram maus exemplos de filhos. Eli, um homem temente a Deus, e os 2 filhos dele não eram tementes a Deus. Falei de Samuel agora. Samuel foi criado por Eli, ali no templo, como homem temente a Deus. Ele se tornou um grande profeta, um juiz de Israel, homem extremamente temente a Deus, fiel a Deus, mas teve filhos que não foram fiéis a Deus. Joel e Abias. 1 Samuel 8, 1-5, vai contar um pouco a história deles. Eles não seguiram os caminhos de Samuel. Eles se corromperam, aceitaram suborno. Eles eram para ser os sucessores de Samuel. Mas, por tudo que eles fizeram, pervertendo direito e fazendo coisas que foram condenáveis, o próprio povo rejeitou a liderança deles. Foram rejeitados. Sansão, outro exemplo de filho, mau exemplo de filho.
Sansão, assim como Samuel, foi alguém prometido por Deus, de novo, para Manoá e sua esposa, que a Bíblia não revela o nome. Eu fui atrás para ver, cadê o nome dela? Não aparece em lugar nenhum. Ela era estéril, pedindo filho a Deus, Deus deu Sansão e disse, esse vai ser nazireu desde o nascimento, ou seja, era alguém separado por Deus desde o nascimento, e ele tinha várias coisas que precisavam observar na vida dele, e a que todos conhecem, que sabem, era que não podia cortar o cabelo. Daí a força de Sansão está no cabelo, né, que se fala, mas não, ele tinha algo de Deus na vida dele, especial, várias coisas ele não poderia fazer. 3 coisas básicas eram, não tocar em cadáver, não beber bebida alcoólica, e a terceira, não cortar o cabelo. 3 delas, assim, bem visíveis. As 3, quando ele cresceu, ele descumpriu. Ele tocou um cadáver porque ele matou um leão num caminho que ele estava, matou um leão que o atacou, e depois de alguns dias ele passou ali, o cadáver estava ali, ele foi ali mexer no cadáver do leão para pegar um favo de mel que tinha dentro para comer o mel. O segundo, ele mexeu num cadáver porque era uma queixada de um jumento, era fresco, e ele foi usar isso como arma para guerrear contra os filisteus. Num banquete de casamento filisteu, certamente ele bebeu bebida alcoólica, era uma festa de muitos dias. E por último, ele se envolveu com os pagãos, com costumes filisteus, se envolveu com mulheres, muitas coisas. Ele não ouviu os seus pais, que o disseram para não fazer isso, porque era para se manter no seu povo. Ele se envolveu com Dalila, e ela, por fim, porque ele ignorou os conselhos, deu ouvidos a eles lá, brincou com coisa séria, teve o seu cabelo cortado. E aí o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Graças a Deus temos bons exemplos de filhos também. Isaac, filho de Abraão. Quantos pensam em Isaac? Isaac é um grande exemplo de obediência e confiança. Isaac, não sei se tu lembra da história de Isaac, Deus pede para Abraão consagrar o seu filho Isaac e usá-lo como sacrifício sobre o altar, lá no monte. E todo o caminho ele não sabe o que vai acontecer, ele sabe que vão fazer um sacrifício a Deus. E ele caminha junto, ele leva as coisas, ele sobe o monte levando a lenha nos ombros, levando fogo. Ele diz, pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Porque está aqui a lenha, está aqui o fogo e tudo. Aí Abraão diz, Deus proverá. E chega na hora lá, no final, ele diz para Isaac que ele é o sacrifício. E o filho não era pequeno, porque ele carregou a lenha, ele fez um esforço. O que ele faz? Ele briga com o pai. O pai era idoso, tinha 100 anos, mais de 100 anos, né? O que ele faz? Briga com o pai? Não. Ele se submete, ele se deixa ser amarrado e colocado sobre o altar. Ele confia em Deus, ele confia no Pai, ele não resistiu, ele não fugiu. E aconteceu um milagre ali, e isso até ilustra, olha que interessante, né? O sacrifício de um pai com um filho sobre um altar, no alto de um monte, onde há um cordeiro que substitui ali aquele sacrifício, ilustra muito o que Deus fez. Nós, como Isaac, deveríamos morrer ali sobre o altar. Deus providencia um livramento que é Jesus e faz o sacrifício naquele lugar, no monte que é o Calvário. Há uma ilustração grande ali do que Deus fez. Próximo filho, José, filho de Jacó. José é conhecido também pela postura exemplar, não só com seu pai, mas com sua família toda. Ele respeita, ele é responsável pela família, né? Ele respeita o pai diz para ele, vai atrás dos teus irmãos que estão no campo, vê como é que eles estão bem. E ele vai sozinho, campo afora. E quando ele encontra os irmãos fazem o que com ele? Capturam ele, eles não gostam dele, capturam ele e o vendem, querem matá-lo, mas no final o vendem como escravo. José, em nenhum momento culpou Jacó. Se o meu pai não tivesse me mandado lá naquele lugar, não tinha acontecido isso. Não faz isso. Ele também, quando está no Egito depois, tudo acontece quando ele se torna o governador no Egito, de quem ele lembra? Do meu pai, dos meus irmãos. Eu vou prover um livramento para eles. Tem toda uma história bonita lá, mas no final ele traz eles. Ele diz, aquilo que vocês pensaram como mal virou bem, porque Deus fez isso, vem morar aqui no Egito agora. E ele traz a família toda. Ele honra o pai, inclusive na velhice, cuida dos seus irmãos também.
Samuel, falei que teve, né, contei um pouco a história dele, teve 2 filhos que não foram bons exemplos, mas Samuel foi, apesar de não ser um filho biológico, né, de Eli ali, mas ele foi um filho adotado por Eli, e foi um grande filho, né, por tudo que ele fez. Foi o exemplo para os filhos de Eli de verdade, que eles não seguiram. E o maior exemplo de filho, quem poderia ser? Jesus. Jesus como o Filho de Deus e, segundo a carne, como filho de José e Maria. Jesus foi obediente em tudo, diz o texto, né, de Lucas 2:51, diz assim: então ele desceu com eles para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus era obediente a José e a Maria, segundo a carne. Mas ele era o Filho de Deus, por que submeter a pais terrenos? Porque Deus colocou assim, e ele sabia que isso era obrigação dele. Ele fez isso, se submeteu aos pais. E ainda, como Filho de Deus, Filipenses 2:8, vai dizer que Jesus foi submisso ao Pai até o fim, até a morte de cruz, sendo o exemplo de obediência. Filipenses 2:8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. No momento mais difícil, né, do Getsêmani, Jesus orou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua, obedecendo a Deus novamente. Indo para o fim aqui da nossa reflexão, lições importantes sobre tudo isso que a gente falou até aqui. Primeira questão que vimos aí nos exemplos ruins de filhos, que Deus não tem netos. Deus não tem netos. A gente fala isso muitas vezes, mas aqui a questão é que pais tementes a Deus não terão automaticamente filhos tementes a Deus. Infelizmente, a gente gostaria que sim, mas não terão. A parte dos pais é ser o exemplo na vida, derramar na vida dos filhos, é ensinar nos caminhos do Senhor, levá-los ao encontro com Jesus. Mas a resposta vai ser dos filhos. Na outra semana, o Martin leu aqui, eu acho que foi o Mano, não me lembro, o texto de Deuteronômio, que dizia: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor, e vai falar sobre os pais, ensinando os filhos com persistência, falando para eles tudo, andando no caminho, sentado em casa, e diz lá: prendas na testa, nas tuas mãos, escreve tudo, toda a lei, fica perto, né? Coloca perto para que eles também aprendam, conheçam. Dá para colocar assim na cabeça, um chip, né? Coloca. Mas não é assim. Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, né? Com o passar dos anos, ele não se desviará dele. É uma indicação da palavra, é uma tendência, não uma promessa. É uma tendência. Então não está prometendo que se tu ensinar agora vai dar certo. Mas o filho tem a liberdade de querer ou não. Mas a tendência é essa. Eles decidirão ou não. Sabe que infelizmente é muito comum a gente ver até filhos de pastores, né? Muitas vezes se desviarem do caminho de Deus. Às vezes por negligência dos pais, mas muitas vezes nem por negligência dos pais. Sabe por quê? Porque o que a gente fala mais baixo do que o que a gente vê. Às vezes até pela relação com tudo que eles viram no contexto da igreja, nas pressões, na família e tudo mais, acaba levando eles a se afastarem. Diz: ó, se é para ser filho de Deus e viver assim, eu não quero não. Isso aí não me serve, infelizmente. Então, pais, olha a responsabilidade que temos com os filhos, né? Segundo aspecto aqui, se os pais, né, se Deus não tem netos, o segundo aspecto aqui é a questão da educação cristã, que a gente falou um pouco, e a conversão verdadeira. São coisas diferentes. Eu mesmo nasci em lar cristão. Para quem nasceu em lar cristão, isso é muito comum. A gente não tem a percepção, na verdade, até que ponto que nós vivemos e tudo que fazemos é resultado da nossa educação que recebemos dos nossos pais cristãos, que nos moldaram e fizeram isso, ensinaram em casa, andando pelo caminho e amarraram, né, nos batentes das portas e tudo mais. Ou se é uma escolha nossa, eu decidi amar a Deus e quero andar assim porque eu amo a Deus.
há um momento em que essa pergunta tem que ser feita internamente. Será que eu sou só o resultado de uma educação cristã e eu faço por religiosidade? Ou será que eu vivo o que eu vivo porque eu amo a Deus e eu sei que essa é a forma certa e eu quero continuar? E graças a Deus porque meus pais me ensinaram nesse caminho. Eu tive que fazer isso em um momento. De me perguntar, será que é só educação? Ou será que eu quero mesmo e eu amo a Jesus? Nossos filhos precisam chegar em um momento de entender, não, eu amo a Jesus, eu quero. E não só ser pura educação. Pura educação. A educação cristã ela é muito valiosa, e a gente leu sobre isso aqui, mas ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Ninguém vai chegar no céu e dizer, meus pais me ensinaram nesse caminho. E daí eu conheço teus pais. Né? Lembra como aquele endemoniado, o demônio disse assim, eu conheço Paulo e conheço Cristo. Agora vocês quem são? Né? Que falavam em nome de Jesus e o demônio foi para cima deles. Né? Eu conheço teus pais. Deus vai dizer. Mas eu não te conheci, nunca me escolheu. Só fez aquilo que tu aprendeu, repetiu como quem canta o hino nacional, que não sabe as palavras, mas recita, não sabe o que ele significa, sabe? Gente, isso é uma coisa que me chocou muito. Quantas pessoas vocês conhecem que sabem o credo apostólico de cor, tudo, mas não creem em nada, nunca pararam para pensar naquelas palavras, não creem. Se crescem, aquilo mudaria a vida delas. A nossa educação cristã ela é muito boa, mas ela não salva ninguém. Ela não salva. Jesus salva. Terceiro, obedecer a Deus e obedecer aos pais. Os pais, né? Quando chega um ponto que talvez nós ficamos nessa encruzilhada, eu devo obedecer aos meus pais ou a Deus? Se os pais concordam com Deus, ótimo, é isso que a Bíblia ensina. Mas talvez eu sou um cristão e meus pais não são, porque isso também pode acontecer. E eles me falam algo, me ensinam algo que contraria as Escrituras, contraria o que Deus manda. Se eu estou naquela fase de obediência, é uma situação muito pior, porque eu tenho que saber o que fazer. Eu preciso amar a Deus e honrar a Deus, sobretudo porque Ele é autoridade sobre os pais. Deus colocou os pais como autoridade na minha vida. Mas, em última instância, eu honro a Deus. Eu não posso entrar em contradição com isso. É muito difícil. Mas eu preciso honrar a Deus. Se meus pais me pedem algo que a palavra não me autoriza, que Deus não quer, eu não devo fazer. Quando eu sou adulto, isso é mais fácil, né? Aí o que a gente faz? Ouve aqui e sai ali, porque eu amo a Deus. Já estou em outra fase. Mas eu honro meus pais, eu não rompo relações com eles. E isso é importante também. Muitas vezes nós fazemos isso, entramos em atrito, queremos convencer do contrário, queremos brigar, e aí nós criamos um problema. Nós precisamos honrar nossos pais. Manter a nossa integridade, a nossa fé, mas honrando os nossos pais que talvez não amem a Deus como nós amamos. Um exemplo para fechar essa questão é Jonatas, o amigo de Davi, filho de Saul. Lembra de Jonatas? Jonatas, ele era o filho do rei, ele era o herdeiro do trono. Mas Deus tinha dado o reino a Davi, tinha prometido que Davi seria rei, e Saul tinha perdido a bênção de Deus. E Davi e Jonatas eram amigos, e Saul começa a perseguir Davi. Jonatas sabia disso. Jonatas contrariou seu pai, Saul, por causa de Davi, por causa do que Deus disse a Davi, por causa do que Deus tinha para Davi. Contrariou Saul. Jonatas contrariou Saul numa batalha, foi lá vencer aquela batalha sem a autorização de Saul, porque Deus tinha entregue aquela batalha nas mãos dele. Jonatas entregou, falou para Davi que Saul planejava matá-lo, se colocou entre Saul e Davi. Jonatas, ele repreendeu seu pai pela atitude de ciúme que ele tinha com Davi. E ele colocou em risco seu futuro político por causa disso. Mas porque ele amava a Deus e porque ele tinha uma relação de fidelidade, uma aliança com Davi. Olha que forte isso. No final, tanto Jonatas quanto Saul morreram, na batalha. E Davi assumiu o trono. A importância disso, Por fim,
A igreja é também uma comunidade de pais e filhos. Esse ambiente, nós cantamos de ser uma casa, né? Tudo que acontece aqui. Talvez a tua vivência de família na carne, né? Ela não é tão bonita. Mas há um ambiente onde nós podemos viver também tudo isso que a palavra diz, que é o ambiente da igreja. Assim como na família, o ideal é que a família, os pais levem os filhos à maturidade. Eles não querem que sempre fiquem bebês lá, como o Boaz, né? É para crescer, é para se desenvolver, é para chegar à maturidade. Pais querem que os filhos virem pais depois. A igreja vive isso também. É uma continuidade geracional. Hoje, nós queremos que os nossos filhos, falei do Pedro ali, quero que ele cresça, se desenvolva e talvez um dia ele esteja aqui. Vivendo isso tudo, né? Envolvido na igreja, sendo alguém que Deus está usando para fazer a obra que Deus tem. E a igreja é isso, né? Só que na igreja nós temos vários momentos, várias pessoas em várias fases. E João, em 1 João vai falar isso. 1 João capítulo 2, João chama o povo ali da igreja como filhinhos, como pais e como jovens. Ele usa 3 nomenclaturas. Ele fala assim: filhinhos, eu escrevo a vocês, 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Olha só, filhinhos, vocês foram perdoados. Vocês são salvos. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Aqueles pais já conhecem a Deus, já têm uma vivência com Deus, já andam com Deus, eles conhecem. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Os jovens já têm experiências com Deus também, já venceram o maligno, já passaram uma fase. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Os filhinhos são os novos na fé. Como crianças precisam ser cuidados, amparados, orientados, instrução, direcionamento. Os pais, eles são maduros e experientes, responsáveis por formar a próxima geração. E os jovens são aqueles que têm força, têm vigor, têm energia, mas ainda carecem de maturidade. Precisam de apoio e conselho. Apesar de sermos todos filhos de Deus, na comunidade da fé, nós nos relacionamos como pais e filhos. Não só irmãos, diante de Deus nós somos irmãos, mas nesse relacionamento horizontal, muito como pais e filhos. Isso se traduz no discipulado. Isso se traduz na vida da igreja, na liderança. Então, em vários aspectos, não é uma questão só de idade cronológica, mas de caminhada com Deus, de vivência. Apesar de sermos, como eu disse, filhos de Deus, somos uma comunidade de pais e filhos, é importante honrar aqueles que são pais na nossa vida. Eu tenho pessoas na minha vida que foram pais para mim na fé. Meus pais foram pais para mim na fé, mas tem outras pessoas que derramaram de Deus na minha vida, me ajudaram a crescer, e eu tenho que honrá-los. Eles cuidaram de mim em vários momentos. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, e tinha coisas que meus pais não conseguiam talvez acessar meu coração, tinha um líder, tinha alguém que fazia isso. Foi um pai para mim. Romanos 12, 10, para fechar, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, ou seja, de irmãos, mas diz, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso envolve honrar. Olha como a honra está sempre presente. Conclusão, gente, nós vivemos papéis diferentes ao mesmo tempo, somos filhos, somos pais, Nós temos a obrigação em fases da vida de coisas diferentes também, de obediência, mas a honra, ela nunca se afasta de nós, desse dever de honrar nossos pais. Deus espera que nós nos dediquemos para que os nossos filhos amem e temam a Deus também. E Ele espera que nós, como filhos, honremos aos nossos pais, porque isso honra a Deus, isso agrada a Deus. Na igreja, nessa nova vida, começamos como bebês, vamos crescendo, sendo cuidados e nutridos pelo discipulado,
para que alcancemos a maturidade e possamos fazer isso com outros. No começo nós somos alimentados, depois nós aprendemos a preparar o próprio alimento, e depois nós preparamos o alimento para os outros, e servimos os outros. É essa a vida que nós esperamos ter como igreja. Não estacionar num ponto só, de sermos alimentados, sermos servidos, mas de prepararmos o nosso depois, como jovens, e depois, que faz o seu próprio lanche, mas depois de poder servir outros e se alegrar por estar servindo outros. Na comunidade da fé, a base do nosso relacionamento é o amor a Deus e a honra uns aos outros. Tá bem? Desculpe o tempo, sei que foi longo, mas é um assunto amplo, profundo, que toca em nossas vidas na área natural aqui dessa terra, dessas relações, mas também nossa relação com Deus, nossa relação uns com os outros. Que Deus use tudo isso aqui, essa palavra, que a gente vai repercutindo nas células, para que nós cresçamos e sejamos filhos que agradam ao nosso Pai Celestial. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos confronta. Eu fui muito confrontado, Deus, por essa palavra aqui. Preciso crescer muito como filho e preciso crescer muito como pai. Eu te peço, Deus, que a Tua palavra cumpra esse propósito na minha vida. Teu Espírito Santo faça isso. E na vida dos meus irmãos aqui também. Aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir pelas redes, o vídeo depois. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada um. Que nós possamos honrar o Senhor sobre tudo. E honrar também aqueles que dedicaram a vida para nos formar, para nos educar, porque isso agrada ao Senhor, isso honra o Teu nome também. Nos abençoa nessa semana, em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém.